Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao módulo 4, trabalhando com gel. Essa é a terceira aula. Vamos falar sobre curvatura C e ponto de tensão. Vou trabalhar com esses 3 modelos de unha, tá bom? Para vocês aprenderem cada modelo, fazer o ponto de tensão e a curvatura C. Esse dedo eu estou usando a tip normal, tip sorriso. Ela já está preparada para receber o gel. Nessa unha a gente vai fazer com o molde. Também já está preparadinha. E essa aqui eu vou fazer com a tip ABS, que é a tip que já vem com a curvatura natural. Então agora a gente vai usar o prep para higienizar. Depois de ter feito o acabamentozinho para tirar a oleosidade, a gente usa o prep. Após usar o prep para higienizar, a gente vai usar o pH Bond, que é para tirar o restante de oleosidade que tem na unha. Deixar a unha super desidratada para receber o gel, tá bom? Esse é um passo muito importante, como eu já falei para vocês. Após o pH Bond, a gente vai usar o primer. O primer também é muito importante, porque ele é um adesivador de gel. Então, a gente só passa aí mesmo na unha natural, não precisa passar na tip não, tá certo? E após esses passos, a gente já vai começar a trabalhar com gel. Eu vou logo fazer essa do molde, que ela é um pouquinho mais demorada, que as outras já estão preparadas com a extensão, né? E essa eu ainda tem que fazer a extensão, que é no molde. Então, a gente começa aí fazendo a pontinha da unha. Desse mesmo jeitinho que eu tô trabalhando aí com o gel. Dando formato. O formato que eu quero e o tamanho que eu quero nessa unha. Então, ajeito bem direitinho as laterais. Nesse momento, a gente tem que trabalhar um pouco mais rápido, porque o gel ele vai dar uma escorrida. Por isso, eu prefiro trabalhar com um tipo de gel que ele não escorra tão rápido. Mas também não posso trabalhar devagar, porque mesmo que ele não escorra rápido, ele vai escorrer e vai atrapalhar. Depois de eu levar 30 segundos lá na cabine, eu tiro o molde, dou uma curvaturinha com a pinça, que é muito importante dar essa curvada com a pinça, que ela tem uma pressão bem bacana para dar curvatura na unha. E agora a gente completa o restante da unha com o gel. A gente fez a primeira pontinha com o molde, retirou o molde. E agora a gente faz o restante da unha. Leva durante 30 segundos. Verifica que tá bem sequinha, coloca a presilha, dá uma pressão. Olha aí como tá a curvatura. Curvatura bem bacana. Leva por mais 30 segundos na cabine. Quando sair da cabine, a gente tem que esperar um pouquinho, tá bom? Esse gel esfriar para poder tirar a presilha. Enquanto ele esfria, vamos fazer as outras 2 unhas. Nas unhas com tip, a gente tem que fazer uma camada bem fininha de gel. A primeira camada tem que ser bem fininha. Então, só para aderir o gel na unha. Você não pode passar uma camada bem generosa, não, porque possa ser que o seu gel não seque por completo por debaixo da unha, entendeu? Seque só por cima e embaixo da unha ainda fique mole. Então, a gente faz uma camada bem fina, leva para a cabine durante 15 a 20 segundos. Quando retirar da cabine, já coloca logo a presilha. Lembrando que no dedão tem que ser uma presilha G. E nos outros dedos pode ser usada a presilha P, tá bom? Esse outro dedo aí já tá com curvatura e os 2 dedinhos com a tip ainda vai fazer a curvatura. Leva por mais 30 segundos com a presilha. Lembrando que tem que deixar esfriar para poder tirar a presilha, tá bom? Senão você vai perder o seu ponto de curvatura. Então, enquanto esfria, vamos trabalhar com esse dedinho aí, que foi no molde. Eu tiro o excesso de gel, aquele grudezinho que fica do gel, e a gente vai fazer o nivelamento dessa unha para poder receber o ponto de tensão. Antes de fazer o ponto de tensão, eu dou uma nivelada, tanto no formato das laterais, no formato de cima,
e nas imperfeições que fica na unha por cima. Eu deixo ela bem nivelada, bem certinha, bem retinha, para eu poder fazer o ponto de tensão e ela sair perfeita, para não me dar trabalho, tá certo? Então, eu vou lixando tanto as laterais como na ponta da unha. E aí, por cima da unha, laterais e a parte de cima da unha também. Deixo uma camada fina para poder receber o ponto de tensão, tá ok? E é assim que a gente trabalha com molde. Vocês estão vendo que é totalmente diferente da tip, né? O molde, primeiro a gente tem que fazer a extensão com um pouquinho de gel só na ponta. Depois a gente retira o molde e faz o restante da unha. Pronto. Essa falha que ficou aí a gente conserta na hora de fazer o ponto de tensão. Não se preocupe, tá bom? Essa já é a primeira camada com a tip sorriso. E essa foi a primeira camada com a tip curvatura C. A gente tira o excesso do gel também, para poder fazer o ponto de tensão, tá certo? Não necessariamente é preciso tirar esse excesso na tip, porque você fez a primeira camada e você já vai fazer o ponto de tensão, porque ele tá fininho. Mas no caso aí, como eu lixei esse dedo do molde, aí foi poeira, eu tive que limpar, certo? Que fique bem claro. Vocês viram aí que eu comecei a fazer o ponto de tensão com um gel, uma bola de gel aí no meio da unha, e depois fui espalhando nessa unha aos poucos, né? Arrastando bem de levezinho, sem botar a mão pesada. Sem encostar na cutícula, que é muito importante, não pode encostar. E tirando todo os erros que ficou da primeira. Essa aí é uma dica que eu dou de virar o dedo assim para baixo, pro ponto de tensão ficar bem bacana. Olha como ficou. Ainda ficou um pouco grossa na cutícula, então vou puxar para o meio, porque o que tem que ficar grosso é o ponto de tensão. O ponto de tensão é essa parte que termina a sua unha e começa o gel. Esse é o ponto de tensão, esse é o ponto que mais quebra, então a gente chama ele de ponto de tensão. Levei ele para a cabine durante 30 segundos, saiu da cabine, dei uma curvatura agora com essa pinça, que ela tem uma pressão muito grande. Eu amo essa pinça para fazer curvatura, principalmente no gel, ele fica muito, muito linda a curvatura com essa pinça. Perfeita. E depois de colocar a pinça, eu coloco a presilha, dou uma apertadinha. Tá vendo a curvatura como fica? Perfeita. O ponto de tensão ficou perfeito também. E agora vamos fazer o ponto de tensão das tips. Coloco a bolinha de gel no meio e vou espalhando bem pouquinho para as pontas e bem pouquinho para a cutícula. Lembrando que a parte que tem que ficar alta é a parte do meio. A parte que termina a sua unha e começa a extensão, tá ok? Perto da cutícula tem que ficar fininho e na ponta também tem que ficar fininho, tá certo? Bota o dedinho para baixo pro ponto de tensão descer pro meio, tá bom? Não ficar excesso de gel na cutícula nem na ponta, só no meio, tá certo? Espero que esteja dando para vocês entenderem. É muito importante essa parte do ponto de tensão. Tá certo? Então aí, olha como ficou. O ponto de tensão no meio. Ficou bem bacana. Leva pra cabine durante 30 segundos. Curvo essa unha com a pinça. Boto bem pressão, porque como ela é a tip, ela é um pouco mais dura do que o molde. No molde você só tem o gel, aí você tem o gel e a tip. Então você tem que dar uma pressão com a presilha e depois dar uma pressão com a pinça e depois dar uma pressão com a presilha e deixar, tá ok? Deixe lá, não se preocupe não, que quanto mais ficar com a presilha melhor. Boto a bolinha no meio, no centro da unha e vou espalhando bem devagarzinho, com a mão bem leve, para não tirar toda esse ponto de tensão que eu já botei aí no meio. Então eu vou puxando com bastante calma, bastante leveza, porque o centro do gel, que tem que ficar mais alto, repetindo, tem que ser aí no meio.
que é onde termina a unha natural e começa a extensão. Puxa um pouquinho para a cutícula sem encostar. Puxa ali para baixo, não pode encostar na cutícula, bastante paciência nessa hora. Que é aí que vai fazer valer o seu alongamento, tá bom? Bota o dedinho para baixo, o ponto de tensão ficar bacana. Isso é uma dica muito importante. Se for preciso, com a mão bem de leve, eu vou ajeitando o ponto de tensão. Tá certo? Alguns segundos para baixo, o ponto de tensão fica super bacana, tá vendo? Leve para a cabine durante 30 segundos. Dou uma curvada aí com a pinça. Aperto bem. Também não vou apertar tanto para não, como é que se diz, não quebrar o gel, né? Então a gente aperta conforme é necessário. Depois de dar uma pressão bacana aí com a pinça, a gente vai colocar a presilha. Lembrando que a presilha do dedão é a presilha G, tá certo? A presilha G pro dedão. Os outros dedos a gente usa a M ou a P. Então, ponto de tensão bacana, curvatura bacana também. Tá vendo? Vocês podem perceber, todas estão super bacana. Eu levo mais 30 segundos as 3 na cabine. Espero um pouco para esfriar. Não pode tirar a presilha com a unha quente. Espero esfriar e depois eu tiro a presilha. Ficou super bacana, tá vendo? Ponto de tensão, curvatura. Ponto de tensão, curvatura maravilhosa do molde. Eu amo curvatura do molde. Curvatura bacana. Ponto de tensão também bacana. Aí vamos tirar o excesso do gel com o prep. No molde você tira tanto em cima como embaixo. Na tip só precisa em cima porque não vai gel embaixo. Tirou o excesso, agora a gente vai começar a polir com essa broca mais agressiva, né? A gente vai lixando as laterais para dar essa afinada bacana e ficar bem natural, como se fosse uma unha mesmo. Então a gente lixa as laterais perto da cutícula e um pouquinho no meio. Lixamos também a curvatura C e a pontinha da unha, tá certo? No molde, a gente vai lixar a ponta da unha. A curvatura não vai dar para lixar porque essa broca ela é grossa, não vai entrar na curvatura. Então, a gente vai lixar só as laterais. Que essa ficou bem curvadinha porque é só o gel puro, sem a tip. Então, ela ficou bem curvadinha porque o gel ele é mais flexível e dá para você, quando ele tá sozinho, dá para você fazer uma curvatura muito boa. E aí você lixa as laterais perto da cutícula e um pouquinho o ponto de tensão. Lixa também a ponta, sem ser por dentro da curvatura. E na outra tip também, a gente vai lixar as laterais perto da cutícula e um pouco na ponta e na curvatura. Essa broca você só faz esse primeiro passo porque ela também você não pode usar muito, senão vai comer muito gel. Tira o excesso de poeira da unha para você ver onde precisa ser lixado mais. Com a lixa 180, eu vou lixar as laterais para dar o formato bacana, tirar as ondulações que ficou. Vou lixar perto da cutícula. Vou lixar nas laterais. Onde eu lixei com a broca, eu vou lixar com a lixa, tá certo? Ficar o mais natural possível. Pronto, tá aí. Curvatura. Ponto de tensão. Tá certo? E agora na unha do molde a gente também vai fazer a mesma coisa. Vai lixar as laterais. Até ficar do jeitinho que a gente quer, que a cliente quer. Então, lixe bastante as laterais. Lixo perto da cutícula, tanto na lateral como na parte de baixo. Perto da cutícula, cuidado para não machucar a cliente, porque essa lixa ela também é bem agressiva.
E possa ser que a gente dê uma machucadinha na cutícula da cliente, tá bom? Curvatura... Gente, que ponto de tensão perfeito ficou essa unha. E na outra unha com tip, que essa tip ela já tem uma curvatura bacana. E a gente curva mais ainda ela com a presilha, né? A gente vai fazer o mesmo processo. Lixar as laterais, lixar perto da cutícula, tanto na lateral como perto da cutícula aí no pezinho da unha, tá certo? Ela também ficou muito bonita, o ponto de tensão dela ficou perfeito. A simetria é muito bacana. Com essa broca, eu vou dar uma ajeitada no ponto de tensão da unha do molde, que não deu para fazer com a outra, eu vou fazer com essa. Ajeitei ali o ponto de tensão, agora eu vou tirar o excesso de gel que ficou ali perto da unha por dentro, que isso prejudica, incomoda, entendeu? Então a gente tem que dar uma ajeitada, assim como eu ensinei a vocês, tanto por cima como por baixo, tá bom? Na unha do molde tem que fazer em cima e embaixo, porque escorre gel. Então, aí tá o lixamento. Se eu tirei a poeira e vi que ainda precisa nos cantinhos, aí você vai ajeitando conforme vai precisando. Esteja sempre tirando a poeira e vendo os cantinhos da unha, tá certo? Que isso é muito importante. Vocês podem ver que eu não encostei na cutícula, então não tá com tanta dificuldade de ajeitar a cutícula da cliente. Não tem gel escorrido, entendeu? Tirei o excesso. Passei a lixa-broca para tirar os arranhões que ficam bem grandinhos, os arranhões grandes, por causa que as lixas são bem abrasivas. Então, a lixa-bloco, ela serve para isso, para tirar aqueles arranhões feios e a unha ficar bem lisinha. Entendeu? Vi imperfeição, vou, ajeito, passo a lixa-broco. Vi imperfeição, dou uma ajeitadinha e passo a lixa-broco. Entendeu, gente? Isso é muito importante. É uma dica que eu vou dar para vocês agora. Se vocês perderem a curvatura, a gente pode fazer uma curvatura com isqueiro. Eu quero curvar mais esse dedão. Olha como eu faço, olha que dica bacana. Passo o isqueiro, o gel vai ficar mole. Com o fogo ele amolece. Espera um pouquinho, ó. Passo mais um pouquinho na pontinha que não pegou. Ele amoleceu, espero um pouquinho e coloco a presilha. Dou uma apertadinha para ele pegar mais curvatura. Espero esfriar, que ele vai endurecer de novo. Esse aqui não vai precisar, que tá com curvatura bem bacana. Esse também não vai precisar. Eu só quis curvar mais o dedão, tá certo? Depois de tirar a presilha, que ele esfriou e endureceu de novo, a gente vai tirar essa manchinha preta que fica. E conforme ele deu uma derretidinha, ele ficou irregular nas pontinhas. Aí eu ajeito as pontinhas. Com a lixa-broca eu tiro essa cor de fumaça que ficou. E a curva dele fica mais bacana. Dou uma ajeitadinha aí também, ó, com essa broca. Porque conforme o gel amolece, ele deforma um pouco a ponta, entendeu? A gente tem que dar uma ajeitadinha na ponta depois. Mas isso é uma dica para se você perdeu a curvatura. Se a sua curvatura tá boa, não precisa fazer isso. Mas se você fez a unha, fez a curvatura e mesmo assim ela ainda ficou aberta, essa é uma dica para você curvar a unha que ficou aberta ainda. Tá ok? Fica a dica para vocês. Depois de tudo finalizado, passado a lixa-broco, tudo bacana, a gente vai usar top coat off, que eu prefiro usar o off, que ele já sai bem lisinho, já sai perfeito, sem grude nenhum, para receber qualquer tipo de esmalte. Então eu sempre uso o off. Tem várias marcas, tem esse da Ronigel, tem da Liriol, mas eu sempre prefiro o off, que ele sai sem nenhum grude da cabine, perfeito. Sai perfeito da cabine. Então a gente passa em todas as unhas que a gente alongou, sem encostar na cutícula, porque lembrando que se ele encostar na cutícula também vai dar trabalho para você tirar. Então não encosta na cutícula e sela as pontinhas e as laterais da unha também. Leva para a cabine durante 30 segundos. Após isso já está pronta para você fazer a unha da cliente. Passa a caneta hidratadora
hidrato bem essa cutícula. Se for preciso, eu tiro a cutícula e vou fazer a esmaltação dessa unha, tá bom? Essas são as unhas finalizadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi 3 modelos de unhas que eu estou mostrando pra vocês. Essa daí é a tip, que já tem a curvatura. Ficou com a curvatura bacana, ficou com um ponto de tensão maravilhoso. Ficou super bacana esse ponto de tensão, que vai ajudar a sua cliente a não quebrar a unha tão rápido. Essa foi a unha com molde, ficou perfeito, uma perfeição ficou esse ponto de tensão. Eu amo o gel no molde. A curvatura nem se fala, impecável, tanto curvatura como o ponto de tensão. Essa foi aquela que a gente curvou por último com isqueiro, tá bom? Ficou bacana a curvatura, ficou bacana o ponto de tensão. E essa foi a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam os próximos passos das próximas aulas. E vamos arrasar no nosso trabalho.